Olá! Hoje vamos falar aqui no programa Saúde em Seu Lar sobre obesidade infantil. Exatamente. Já podemos considerar que estamos com uma estatística bastante preocupante. Antigamente, os pais, os avós adoravam ver os seus filhos bem gordinhos. Hoje, o conceito é totalmente diferente. Tendo uma quantidade adequada, tanto de gordura, tendo um peso adequado, uma estatura adequada, saudável, nós temos que considerar que isso é o melhor para a criança. Só para começarmos a falar mais sobre esse assunto profundamente, eu quero dizer que o leite materno é uma dádiva, porque realmente evita a futura possível obesidade da criança e do futuro adulto. Porém, por questões ambientais, culturais, hoje nós temos já essa estatística. Crianças de 9 a 12 anos, 33,4% já são obesas. E obesidade é uma patologia, é uma doença crônica, com uma série de comorbidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Aumento de glicose, provocando aí o diabetes tipo 2, a resistência à insulina, que quebra a glicose, aumento do triglicérides, do colesterol ruim, baixa do colesterol bom, enfim, que pode causar problemas seríssimos, como hipertensão arterial, até mesmo problemas que no futuro pode acontecer, como as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, que é o que mais hoje leva as pessoas a óbito no mundo. E quando uma criança ela apresenta a obesidade na infância, esse acúmulo de tecido adiposo, e hoje se sabe que o tecido adiposo produz hormônios, que também fazem com que permaneça essa obesidade, com certeza será um adulto também obeso. Se não tomar providência logo no começo, quando a criança começa a se detectar que ela está fora da curva, que nós chamamos de pondero estatural, imediatamente a tomar providências. Muitas pessoas falam que a obesidade é de origem genética. Realmente, mas apenas 10% a genética é responsável pela obesidade. O restante se deve à alimentação inadequada, ao sedentarismo, Hoje, muitas vezes, as crianças acabam de comer, ainda não comem uma alimentação adequada, já sentam com o computador ou mesmo com o celular, o iPad, e ficam ali sem fazer atividade física. Então é um assunto muito importante, porque isso impacta com certeza na qualidade de vida da criança e do futuro adulto. Por isso, convido vocês a continuarem conosco. Nós vamos para um intervalo rápido e já vamos estar conversando com o Dr. Adriano Masson, que é endocrinologista, para que nós possamos realmente dissecar sobre esse importante assunto. Não saiam daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar. Como vocês viram no editorial, hoje nós vamos falar de um assunto que realmente está preocupando muito o meio médico, a comunidade científica, que é a obesidade infantil. E diante dos casos de obesidade infantil, nós vamos detectar problemas futuros, nos futuros adultos, E eu tenho o prazer de receber aqui meu colega, meu grande amigo, endocrinologista, Dr. Adriano Masson, que vai conversar conosco sobre essa situação da obesidade infantil, e vamos falar também, é claro que ele vai explicar direitinho, mas a obesidade infantil, se não tratada bem no início, com muito rigor, acaba sendo um adulto obeso. Adriano, muito obrigado pela sua presença, viu? Mais uma vez, faz tempo que você não vem aqui, Adriano? Mas estamos sempre à disposição, muito obrigado pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Adriano, você viu a abertura aqui, eu fiz já o editorial falando da importância. Hoje, antigamente, eu me lembro, as mães chegavam e falavam assim, que se os filhos não fossem gordinhos, os avós ficavam apavorados. E hoje a gente tendo saúde, um crescimento adequado, tudo, a gente prefere que seja mais magro, não é verdade? É verdade.
Se vamos lembrar da infância da gente, tinha o bebê Johnson, né? É verdade. Aquele garotinho que tinha na capa de um livro, você via que ele já era bem obeso já, né? Exatamente. Isso reforça o que você falou, as concepções passadas e as atuais mudaram drasticamente. Exatamente. Passamos do conceito da criança saudável, uma criança obesa, que come muito, né? Exato. Como a gente pensava lá nos idos dos anos 70, e hoje não. Hoje uma preocupação com o ganho de peso, que gradativamente tem aumentado no Brasil e no mundo todo. Com certeza. Agora, você já considera, que você deve ter muitos casos aí que você cuida ao longo de toda a sua vida aí, que nós já estamos vivendo, podemos dizer que nós estamos vivendo um tipo de epidemia já em relação à obesidade? Eu acredito que sim. É uma epidemia mundial e o Brasil acompanha isso. Sim. Né? Então, se a gente... Adulto hoje, por exemplo, está quanto? Olha, no Brasil? Eu preciso rever essa estatística atual, tá. certo? Mas, assim, uma parcela significativa da população brasileira já se enquadra em obesidade mesmo. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, é 70%, é uma coisa absurda, né? Sim, mas eu gostaria de ter mais certeza de afirmar o número exato aqui no Brasil, mas é significativo. Mas é significativo, tem aumentado, né? Sim. Às vezes até mesmo na observação, né, do dia a dia, sim. Quando você está caminhando entre muitas pessoas, você observa muito mais pessoas de sobrepeso, acima do peso, do que pessoas mais magras, né? Tem melhorado com a questão da mídia em relação à atividade física e tudo, né? Por que nós consideramos hoje uma criança, vamos dizer, acima do peso, vamos dizer sobrepeso, nem vamos falar da obesa ainda, e aí eu já queria que você conceituasse o que é o sobrepeso e o que é já considerarmos uma obesidade, tá? Então, vamos lá. Na criança, a característica biológica que difere do adulto é que na criança, quando ela vai engordando, ela vai ganhando peso, o processo que ocorre é a multiplicação dos adipócitos. Então, as células de gordura, chamadas de adipócitos, começam a replicar drasticamente. Na vida adulta, naquele que engorda na vida adulta, o número de adipócitos já está determinado e eles só crescem, eles aumentam o tamanho. Certo. Então isso entende-se que a criança obesa vai ter uma obesidade mais difícil de se tratar na vida adulta. Tá. Como classificamos crianças de peso normal, sobrepeso e obesidade, nós usamos os gráficos de IMC. Certo? Então, que é índice de massa corpórea. Perdão, índice de massa corpórea. Tá. Estou tão habituado com a sigla. Não, com certeza. Mas acho que nossos telespectadores já sabem que é IMC, eu já falei muito sobre isso provavelmente. E nesses gráficos, de acordo com a idade, nós marcamos nesse gráfico, né, qual o percentil que essa criança está em relação à população em geral da idade dela. Certo. Ok. Aí faz a classificação, sim. Né? No caso da obesidade mórbida, quando nós falamos de adulto, é acima de 30, né? Uma mórbida acima de 40, né? A obesidade tipo 2, por exemplo, sim. Não sei se ainda usa, sim. Você me atualiza aqui, Adriano, se eu falo alguma coisa que não se usa mais, mas existe uma classificação no adulto, obesidade tipo 1, 2 e 3, que é a mórbida. Então, acima de 30 é a 2. Sim. Obesidade 2. Porque o sobrepeso, ele vai de 25 a 30, né? Certo. Ele seria a obesidade grau 1. Certo. Essa que vai de 30 até 35 com comorbidade ou 40 sem comorbidade, que a gente chama de obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Isso tem uma classificação ainda que é o superobeso, aquele que passa de percentil 50 de IMC. Nossa, mas aí é gravíssimo, sim, né? Pelo amor de Deus. Agora, no caso da criança, eu já atendi, você deve ter casos também de crianças realmente apresentando obesidade a tipo 2, até mesmo a criança de 8, 9, 10, 11, 12 anos, obesidade sim bastante preocupante, né? Agora, quais são os fatores de risco para a obesidade na infância, Adriano? Eu acho que a gente pode dividir a etiologia em 3 fatores. Vou chamar de primeiro fator o fator liberal, quer dizer, as minhas escolhas de como eu quero conduzir minha vida. O que eu vou comprar no supermercado,
se eu vou fazer exercício físico ou não. O segundo que eu vou chamar é uma determinante biológica. Então, 30% do nosso peso é determinado biologicamente, geneticamente, né? Através dos nossos genes. E a terceira e última é social. Temos mais carros, temos mais tecnologia, não brincamos na rua, usamos desde pequenininho eletroeletrônicos, celulares, né? Então, a somatória disso tudo gera uma ingesta maior e um gasto menor. Sim. Ingesta maior e gasto menor gera um depósito de gordura no nosso corpo, de onde vem a obesidade. Hoje, né, Adriana, as pessoas não levantam nem para mudar um canal de TV. Eu me lembro na época que não existia isso, você tinha que quiser trocar uma TV, você já andava, não tinha elevador, assim, em muitos locais, você subia escadas, Sim. enfim. E a questão mesmo da criança, que preocupa bastante, é a questão dos fast food, Sim. né? Agora, você acha que essa questão tem muito a ver com a cultura da casa, do ambiente? Eu acho que sim. Primeiro que criança não trabalha, então criança não tem dinheiro, então criança não pode ir ao supermercado e comprar. Quem compra são os pais. Sim. Então quem leva o alimento para dentro de casa são os pais. Uma das orientações que se dá é não levar a criança ao supermercado, porque a criança ela é atraída por personagens, por cores, né? Isso E a publicidade é pesada nisso. Pesada em cima disso. Nós adultos somos mais imunes em relação a isso. Né? Então, eu acho que a compra do supermercado tem que ser feita pelos pais, os adultos, e as crianças de preferência não compareçam, porque as escolhas não são muito boas. Né? E dentro de casa também, né, na hora do almoço, da rotina da família, o que a gente observa é que as coisas começam ali. Sim. Né? Eu estava lendo um artigo, não sei sobre a questão da genética, que ela tem 10% só de responsabilidade sobre a questão da obesidade e 90% se deve à questão comportamental. Uhum. Então, quando é genética, você não tem como mudar. Uhum. Mas quando é comportamental, cultural, social, você tem como mudar. Sim, quer dizer, né? É bastante eficaz se conseguirmos mudar isso. A dificuldade é mudar esse ponto. Certo. Né? Um exemplo que você mesmo falou, do antepassado para agora, são fotos. Pega as fotos de Poços de Caldas, anos 30, anos 40, todo mundo slim, todo mundo magrinho. Exatamente. E hoje não dá para falar a mesma coisa. Né? Então isso mostra o fator histórico que existiu. Adriano, a questão genética, essa 10% que é responsável nesse artigo que eu li, mas qual é, vamos dizer assim, como é que eu vou te perguntar isso? Se existe alguma faixa etária que deslancha isso? Existe alguma faixa etária, tipo assim, uma criança vai dar 2, 3 aninhos, bem, aí tem o pai obeso, a mãe não. Ou tem a mãe obesa, o pai não. Então, 50%, qual a chance dessa criança adquirir um gene? Tá certo. Vamos pensar nas obesidades de causa genética, só para a gente entender isso. Vamos pensar em Prader-Willi. Prader-Willi. Então vamos pensar que essas crianças, desde pequenininhas, são obesas. Sim. Né? Vamos pensar em outro caso, que vai ser mais difícil de eu explicar, que chama lipodistrofia. O que é uma lipodistrofia? Tem como você explicar? Tem sim. Baseado na resistência insulínica, são pessoas que depositam gordura em locais específicos. Então você olha o braço da pessoa, está todo definido, não tem gordura nenhuma. E o abdômen extremamente crescido, rosto extremamente crescido. Essas lipodistrofias, elas têm classificações, mas não acho interessante não entrar em detalhes. Né? Que são características. Mas isso é genético. Genético. Tá. É o fato de resistir à insulina, quer dizer, uma resistência insulínica muito importante, muito forte, vamos usar esse termo, que determina essa distribuição anômala. E ela tem características genéticas muito bem determinadas, como o Prader-Willi tem uma que é uma síndrome, né? Sim, que é a obesidade, hipogonadismo, né? Que é a diminuição do desenvolvimento das gônadas, dos testículos. Exatamente. No caso da mulher, os ovários? Sim. Tá.
O Prader-Willi mais caracteriza nos homens, é mais comum em homens do que em meninas. Do que em meninas. Mas existe, né? Existe. Em Uma meninas. síndrome mais rara, mas de difícil tratamento. Geralmente são crianças muito pouco responsivas aos tratamentos conservadores, porque a questão genética dificulta muito. Mas vamos lembrar que isso é raridade. Não, sim. Né? Isso Sim. é o que você determinou. Uma minoria que tem alterações genéticas. 90%, a grande maioria, como você determinou, mesmo são comportamentais. E esse ponto nós podemos ser eficazes. Né? Ser mais eficazes, né? Ô, Adriano, você falou uma coisa importante no começo da nossa conversa aqui, dizendo que a criança ela aumenta o número de tecidos adiposos. E o adulto aumenta hipertrofia, né? Aqueles que já existiam, hipertrofia. Isto explica por que uma criança obesa, que não é tomada as devidas providências e tudo mais, vai se tornar um adulto obeso? Sim, explica, porque é mais difícil você esvaziar aquele tanto de adipócito. Tá. Né? Então, quando a gente perde peso, o que a gente está fazendo? O adipócito estava grande, ele fica pequenininho, mas ele está guardado lá. Tá. Né? Parado nesse ponto. Eu tenho mais dificuldades em diminuir o volume de mais adipócitos. Então nós temos que lembrar também que a célula gordurosa, hoje, ela não é uma célula que só estoca. Ela produz muitos hormônios. Né? Então se eu tenho mais células gordurosas e essas células gordurosas estão cheias, estão preenchidas, provavelmente ou seguramente elas estão produzindo mais hormônios que causam alguns problemas, né, na vida futura dessa criança. Em suma, é mais difícil. Você falou aí várias vezes, as pessoas devem estar se perguntando, o que é uma resistência à insulina? Que hoje até se fala muito nisso, Sim. né? Se fala muito nessas síndromes metabólicas e tudo mais, principalmente em adultos, né? Felizmente ainda mais em adultos, não tão em criança por enquanto, mas tem que se tomar cuidado, senão vai evoluir para isso, né? Com certeza. O que é resistência à insulina? A insulina é um hormônio anabolizante. O que é um hormônio anabolizante? Ela guarda as coisas. Ela guarda os triglicéridos, guarda a glicose. Né? O que acontece? Para essa insulina funcionar, ela tem que se ligar a um receptor. Tá. Né? Quando essa insulina não se liga a esse receptor de uma forma eficaz, o entendimento do nosso organismo é aumentar o número de moléculas de insulina, mas aumentar a produção de insulina para que eu consiga guardar as coisas adequadamente. Então o conceito de resistência à insulina, na sua forma mais básica, é uma dificuldade da insulina exercer suas funções biológicas, suas funções quebra de glicose e tudo mais. Armazenamento da glicose, né? Armazenamento de triglicerídeos e outros compostos. Tá. Que aí é o que a gente entende, esses aumentos, às vezes absurdos, de triglicéridos, de colesterol, as dislipidemias, né? Sim. Adriano, por que a criança, isso é acho uma coisa interessante você explicar aqui, a criança, bebê de mãe diabética, nasce macrossômico? Okay. Por que ele nasce tão grande? A relação mãe-feto, vamos chamar assim, é muito próxima. Sim. Né? Então, através do fluxo placentário, passa-se várias substâncias, vamos dizer assim, da mãe para o feto e do feto para a mãe. É uma troca, né? É uma troca. O que acontece? Uma mulher gestante está com a glicose alta. Essa glicose passa pela circulação placentária para o bebê, para o feto, vamos chamar assim. O pâncreas desse feto percebe isso e aumenta a produção de insulina para ajudar a guardar essa glicose que está alta. Isso vai acontecer em 1 mês, 2 meses, 3 meses, esse pâncreas hipertrofia. Aumenta de tamanho. Porque o pâncreas, só para as pessoas crescerem, é onde se produz a insulina. Sim. Durante o parto, essa relação é cortada abruptamente. Então eu faço o parto, eu ligo o cordão umbilical, né? Mas esse pâncreas continua hipertrofiado. A relação foi cortada rapidamente. Ele começa a produzir muita insulina. Não precisa daquele tanto de insulina, porque a glicose do bebê está normal.
ele começa a fazer hipoglicemia. É o caso que vocês, pediatras, veem muito mais do que a gente, é a criança que precisa de cuidados porque está fazendo hipoglicemia. Né? Exatamente. E ela nasce, vamos dizer, gorda, macrossômica. Sim, não esqueçamos que eu disse que a insulina é um hormônio anabolizante. Sim. Então ele vai guardando as coisas, inclusive a gordura e aumentando. Inclusive a gordura. Sim. Então os bebês, né, a gente chama de bebês macrossômicos, né, bebêzãos, nasce aí com mais de 4 quilos, 4.200, 4.300, 4.400, por aí em média. E realmente é uma urgência neonatal, as hipoglicemias, que a gente tem que correr e fazer com que se controle tudo isso, né? Mas não significa, né, só para as pessoas... quer dizer que a mãe é diabética, então a criança já fica diabética. Não tem nada a ver, viu, gente? O que eu gostaria de fazer uma ressalva é que mães que tiveram diabetes gestacional, o que é isso? Só existiu durante a gestação. Certo. Acabou a gestação, baixou a glicose, não precisa de mais nada. São mulheres com grande risco de desenvolver diabetes do tipo 2 alguns anos à frente. Tá. Então são mulheres que devem ser olhadas, vigiadas, mais próximas. Fazer mais exames preventivos, né? E tudo mais. Exatamente, mudança comportamental. Sim, né? Já se cuidar, né? Sim. Se cuidar. Agora, eu queria ver com você o seguinte, explicar aqui, mas talvez até você já vai, eu vou fazer a pergunta aqui, mas nós já vamos para o próximo bloco. Qual que é a diferença de diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2, tá bom? Okay. Só para as pessoas entenderem, porque as crianças, na sua maioria, tem a tipo 1 e o adulto, né? O tipo 2, é isso? Okay. Então, gente, eu quero convidar vocês a continuarem conosco, né? Nesse importante programa de falar de obesidade infantil com as consequências no adulto. Lembrar vocês que o programa é todo domingo às 19h30 pela TV Poços, com reapresentação às quintas-feiras 16 horas e às sextas-feiras 6 horas da manhã. Mas importante também dizer do canal do YouTube, né? Doutora Regina Sioff, todos os programas estarão lá disponíveis, tá bom? Para vocês assistirem, indicar para seus amigos, porque o que eu e meus colegas que aqui vêm com tão boa vontade é que a gente realmente possa auxiliá-los a ter mais saúde. Não saia daí que eu volto em um minutinho com o doutor Adriano. Volte já já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, com o doutor Adriano Masson, que é endocrinologista, está conversando conosco aqui sobre a obesidade infantil, falando um pouquinho dessa consequência no adulto, né? Eu havia feito a pergunta para ele no bloco anterior, qual é a diferença final do diabetes tipo 1, que ocorre mais em criança, e tipo 2, que é o que mais está aí, infelizmente, atingindo um grande percentual dos adultos. Ok. Então vamos começar pelo erro habitual que eu vejo no consultório. As pessoas levam a informação assim, diabetes do tipo 1 é aquele que usa insulina. E diabetes do tipo 2 é aquele que não usa insulina. Isso está errado? X. Vamos lá. Insulina realmente, só... insulina só é um remédio de vários tipos de remédios que a gente tem para tratar o diabetes tipo 2 e exclusivamente o diabetes do tipo 1. Certo. O que é realmente, corretamente, o diabetes do tipo 1? São crianças magras que começam com sintoma de descompensação. O que é isso? Beber muita água, fazer muito xixi, começar a perder peso, mais tardiamente, gosto de cetona no hálito. Cetona é o gosto de fruta, cheiro de fruta, perdão. No hálito, né? E comer muito também, né? Sim, começa a comer. Comer bastante, né? E emagrece, né? É paradoxal o negócio. Sim. O que aconteceu com essa criança diabética do tipo 1? É uma criança que tem anticorpos contra as células produtoras de insulina e esses anticorpos destroem as células produtoras de insulina. Então são crianças que têm 0 de insulina no corpo. Se elas não têm insulina, a lógica é que eu reponha a insulina. Tá. Então, essa é a classificação de diabetes do tipo 1. Você pode ver que é antagônico ao diabetes do tipo 2, que tem as seguintes características. São pessoas de 50 anos de idade,
acima do peso, que já tinha uma história de hipertensão arterial, que já vinha com os lípides um pouco alterados. Se for mulher, uma história de ovário micropolicístico. O ovário micropolicístico é um fator de risco é um também. fator de risco? Sim, sim. Para diabetes tipo 2. Para diabetes do tipo 2. Então, essas pessoas vivem mais, sofrem mais pelo problema da resistência insulínica. Então, nós vamos usar drogas que vão aumentar a produção de insulina para vencer essa resistência, ou vão facilitar a ação da insulina, de forma também a melhorar a resistência insulínica. Então, vamos guardar as características. Tipo 1 é criança, magra. Tipo 2, adulto, obeso. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Muito bem explicado, porque realmente é muito interessante isso que o Adriano falou aqui. Tem tipo 1 porque usa insulina, tem tipo 2 porque não usa insulina. E não tem nada a ver, porque tipo 2 às vezes tem que usar também, né? Com certeza. Enquanto isso em fase de falência pancreática. Começa a entrar numa falência pancreática. Então, gente, eu tenho diabetes, mas é tipo 2. Não precisa usar insulina. É engraçado, né? As pessoas parece que não tem importância nenhuma, né? E sim, tem, né? Sim. Eu gostaria só de comentar, se você me permite. Claro, Adriano. Que nós estamos com a estatística de 90% das crianças diabéticas do tipo 1 descontroladas e 75% dos adultos com diabetes tipo 2 descontrolados. Por quê? Nossa, mas é alto. Muito alto. Muito alto. Sim. Porque, primeiro, no tipo 1, que tem 90% das crianças descontroladas, eu preciso de uma insulinização intensiva, que a gente chama. Eu uso várias doses de insulinas diferentes para controlar. No tipo 2, o erro maior é acreditar que tratar o diabetes é só abaixar a glicose. Há um tripé: baixar colesterol, baixar a pressão e abaixar a glicose. Então, poucas vezes as pessoas entendem que é interessante que se tenha esse complexo bem resolvido para se evitar doenças cardiovasculares, que são infarto e derrame. Que hoje é a grande causa, né? Uma das grandes causas das doenças cardiovasculares, tromboses e tudo mais, é o diabetes, né? Sim, associado ao cigarro, associado à hipertensão arterial, à dislipidemia, o diabetes. Adriano, uma coisa interessante, né? Vai explicar direitinho. Por que o estresse, uma ansiedade pode aumentar a glicose? Tá. O que acontece? Porque aí não vai, vamos dizer, atuar lá na insulina, ou lá no pâncreas, ou na resistência à insulina, né? O que acontece que às vezes as pessoas têm aumento por questão do estresse? De uma forma básica, vamos dizer que os hormônios do estresse são adrenalina e corticoides, o cortisol, no caso do ser humano, né? O corticoide nativo é o cortisol. Isso. Quando eu libero adrenalina vai nas moléculas de glicogênio que estão no músculo, quer dizer, na reserva de glicose, e quebra, jogando glicose. Que o glicogênio é uma reserva da glicose. Sim, que fica no músculo. E o cortisol é um hormônio que piora a ação da insulina, porque ele é catabolizante. Enquanto a insulina é anabolizante, o cortisol é catabolizante. Destrói. Sim. Mas nós chamamos o equilíbrio de homeostase. E a homeostase é conseguida assim. Quer dizer, o equilíbrio é conseguido assim. Um hormônio guarda e o outro joga fora. Certo. E vai equilibrando até que se entre num ponto de acordo entre entre os hormônios. Então, em suma, por causa desses dois hormônios. Então, gente, realmente não é uma falácia ou um folclore quando diz assim que o estresse pode sim aumentar a glicose, até mesmo desencadear o que nós podemos diabético. Agora, é muito interessante, é considerado diabetes acima de 126. Em 2 medidas, né? Em 2 medidas, né? Sim. Em jejum. Sim. Não é isso? Glicemia plasmática não vale a do dedinho, do aparelhinho. Do destro. Né? E outras formas de fazer esse diagnóstico também, né? Certo. Mas é o mais importante, sim, claro. Sim. Outras formas, a curva glicêmica, que a gente pode usar. Sim. Né? É menos comum, porque ela é mais chata de fazer, mais trabalhosa, mais dolorosa de fazer. E a hemoglobina glicosilada. Então, a hemoglobina glicosilada acima de 6,5%, hoje é considerado um critério diagnóstico para diabetes do tipo 2. Mas, normalmente, se as pessoas tiverem, por exemplo, 130, por exemplo,
ela já se indica fazer uma hemoglobina glicosilada? Sim. A mesmo pacientes que começam com glicose de 100, 110, eu peço hemoglobina glicada para aumentar o leque de diagnóstico. Porque a hemoglobina também ela me dá o diagnóstico de intolerância à glicose. Quer dizer, se eu tiver 5,7 a 6,5 de hemoglobina glicada, ou 6,4, né, uma vez 6,5 já é diagnóstico, sim. Né? Eu classifico essa pessoa de intolerante. E qual o mérito disso? Você já avisar, você vai ficar diabético, então você pode começar a mudar o comportamento aí. Às vezes a gente reajustar algum remédio que possa estar atrapalhando isso também. Adriano, voltando um pouquinho lá na obesidade infantil, eu não sei se existem casos, por exemplo, que a criança até que tem uma alimentação adequada, não sai tanto do parâmetro do que é ideal, faz uma atividade física, até faz, mas é obesa. O que explica isso? O que acontece? Quer dizer, sendo que a gente sabe que 90% se deve à questão da cultura, mas que somente 10%. Aí seria só genética mesmo? Não, eu acho que um dos pontos é a genética, que a gente chama de termogênese. Quer dizer, o quanto que eu gasto de energia no meu metabolismo basal. Então, tem pessoas que são gastadoras de energia e tem pessoas que são poupadoras de energia. Isso está bem determinado por uma proteína chamada desacopladora. Então, se essa proteína é muito ativa, eu gasto muita energia. Se ela é pouco ativa, eu ganho peso. Outro fenômeno social que existe é a diminuição da atividade física passiva. O que quer dizer isso aqui? Eu, Adriano, nado. Eu entendo que eu já fiz minha função. Quer dizer, eu não preciso mais fazer mais nada. Então eu me torno mais ocioso dentro das outras pequenas rotinas da casa. Controle remoto e outras coisas nesse sentido que já foram comentadas, né? Muitas vezes eu pergunto assim, por ser pediatra e tal, eu pergunto assim, tá fazendo atividade física? Normalmente a resposta é na escola. Então, acho que isso vai de encontro ao que você está falando. Fazer uma atividade uma vez por semana na escola não significa nada. Né? Concorda comigo? Não significa. Né? E depois entra nesse patamar que você colocou aqui. Depois é só controle remoto, é só celular, é só videogame, acaba de comer, senta ali, não faz nada, não perde, né? Não é isso? Sim, acho que se nós fôssemos conversar com um educador físico, ele confirmaria a informação que eu vou falar aqui. Primeira coisa, eu preciso de atividade física pelo menos 3 vezes por semana para ter uma adaptação cardiovascular e muscular. O segundo ponto, o que fez o ser humano existir até hoje foi a adaptação. Ele se adaptou ao deserto, ele se adaptou ao gelo e conseguiu sobreviver. Então nós também adaptamos. Certo. Então se eu caminho 1 hora por dia, e continuo nessa caminhada 1 hora por dia, e não aumento a velocidade, e nem aumento a distância percorrida, eu vou me adaptar. Quer dizer, o teu organismo fala, não, tá bom assim... Você vai se acostumando, vamos dizer assim, com aquilo. Tá. Vai se adaptando. Então o papel, às vezes, de quando a gente pratica uma academia, alguma coisa, um dos papéis do educador físico é ampliar a intensidade, modificar os exercícios para que você melhore nessa adaptação. Tá. Bom, diante disso, se você pega uma criança já, vamos colocar um adolescente aí, 13 anos, já obeso, às vezes hipertenso já, já você pega esse adolescente já com uma série de problemas, né? Primeiro sofre bullying. Sim. Porque o obeso sofre bullying, sim. Não adianta, na escola, né? É gordinho, gordão, você sabe que é assim a verdade. Então já tem problemas psicológicos severos, muitas vezes. O que eu faço para ajudar essa criança? Além de esse adolescente, né? Estamos citando um exemplo de adolescente. O que a gente faz? Aí primeiro, eu acho que tem que cuidar do pai e da mãe, se orientar, sim. Sei lá, porque... Sim.
Você fez duas menções que são interessantes aí. Uma criança que tem 13 anos de idade já tem hipertensão. Eu gostaria de lembrar que hipertensão arterial na criança não é diagnosticada da mesma forma que é no adulto. Sim. Você tem uma curva de desvio padrão também, baseado com a idade da criança. Sim. E lípides também não respeita na criança o padrão que a gente vê lá no resultado do laboratório. Então, na verdade, muitas vezes as pessoas nem sabem que aquela criança está hipertensa e está com os lípides alterados. Sobre a questão do bullying e a questão dos pais, eu acho que o melhor remédio que eu conheço é conversar. É tentar explicar, é tentar amenizar isso. Se não estiver conseguindo, talvez uma ajuda psicológica nesse ponto. Mas, infelizmente, o bullying vai existir. Né? Nós vivemos em sociedade e é um problema que a gente não vai conseguir eliminá-lo. Podemos até amenizá-lo. O mais importante é você saber lidar com isso. Com a dificuldade que vai ser. Tá, mas eu acho que, eu não sei, a minha visão é que a família, ela tem que mudar o seu hábito. Sim. Né? Ela tem que ter consciência que se ela não mudar o hábito de vida, de dentro de casa, alimentação e tudo mais, controle e tudo mais, essa criança, ela está fadada a ser um adulto obeso com todas as comorbidades da obesidade, né? Sim, você foi exata nesse ponto mesmo. Quando há uma cumplicidade no tratamento, quer dizer, toda a família se envolve no tratamento, o resultado é melhor. Com certeza. Né? É o que eu falo para algumas mulheres que têm filhos pequenos e vão para a academia. Se possível, leva a criança. É importante que ela veja que você faz isso, que isso faz parte da sua rotina. A chance dela fazer uma atividade física é mais forte, mais intensa. Né? Ela é melhor. Bom, fora isso, a questão da cultura, da orientação da atividade física, da alimentação, existe algum medicamento hoje que você pode utilizar para criança? Bom, na verdade não tem muita liberação para nenhuma medicação na criança. Nós temos que entender o seguinte, obesidade é vista como uma doença crônica. É uma doença crônica, exatamente. Então, hoje eu posso não estar obeso. Eu posso perder peso e não estar obeso, mas a minha capacidade de ganhar peso é imensa. Imagina a situação de você começar aos 10 anos de idade, usando a medicação para o resto da sua vida. Remédios, doenças crônicas, exigem tratamentos a longo prazo, tratamentos crônicos. Não me parece ser muito salutar. Né? Mas o que você tem que fazer, Adriano, assim, efetivamente, para que essa criança não fique um adulto obeso? Não existe hoje nada que se possa medicar? Não. Por exemplo, a criança, isso é por experiência da gente, tem 30, ela está pesando bem acima do peso, sofrendo uma série de coisas e tem compulsão. Você é contra a utilização do antidepressivo? Não, acho que aí por exemplo? Sim. Porque eu me foquei nas drogas anti-obesidade, né? Sim, mas sim. É uma forma, porque existe uma compulsão, não existe? Sim. 30% dos pacientes que vão para a cirurgia bariátrica têm distúrbios psicológicos graves. Tanto é que você já deve ter acompanhado que um dos critérios dos cirurgiões bariátricos é uma avaliação psicológica e psiquiátrica. Sim. Né? Sim. Então, realmente... E se não está preparado psicologicamente, não adianta nem fazer, né? Não adianta nem fazer, às vezes piora o quadro psicológico e psiquiátrico. Né? E é por isso que muitas pessoas, só abrindo parênteses aqui, muitas pessoas que fazem a bariátrica voltam a engordar tudo de novo. Porque o transtorno ele não é racional que ela tem, é um transtorno emocional. Sim. Então ela age por compulsões. Né? Se ela age por compulsões, ela vai aprender a fraudar a cirurgia. Né? E isso faz ganhar peso novamente, claro. Né? Eu acho hoje que a avaliação... A pessoa mesmo se engana, né? É interessante isso, né, Adriano? Eu acho que hoje a avaliação psicológica, psiquiátrica, na cirurgia bariátrica é a mais importante. Ganha da avaliação endocrinológica, no meu modo de ver. Porque raramente eu vou achar uma endocrinopatia no paciente com obesidade. Mas você trata a obesidade? Trata a obesidade. Nós falamos mais da cirurgia bariátrica. O endócrino, ele tem um especialista para isso. É um especialista no caso da obesidade. Sim. É claro que a gente sabe que existe todo uma equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, preparador físico e tudo mais. Né? É muito importante isso.
Quais são as consequências, então, de uma obesidade na criança? O que causa na criança? Além do distúrbio psicoemocional que acontece, com toda certeza, são crianças bastante... Você vê que são crianças mais acabrunhadas, mais paradas, se observa... Vou falar uma coisa aqui, gente. Observa até uma certa tristeza na criança. Uma criança obesa mesmo, né, que eu estou dizendo, não é sobrepeso, né? Quais as outras consequências? Tá. Uma delas nós já falamos, que é a obesidade na vida adulta. Sim. O que a gente já começa a ver? Esteatose hepática em criança. Então faz ultrassom do fígado, lá já tem gordura no fígado. Bem lembrado. Começamos a ver meninas, né, o ciclo menstrual todo alterado, com acne, queda de cabelo, e muito provavelmente vai ter imagem cística no ultrassom, a gente chama isso de síndrome dos ovários policísticos, que já é uma síndrome de resistência insulínica que a obesidade causa. As dislipidemias, as alterações no colesterol mesmo na infância. O diabetes tipo 2 da infância, que já tem essa classificação. Já existe, né, Adriano? Né? Que são crianças extremamente obesas, que já têm o diabetes do tipo 2, e você trata com remédios igual do tipo 2. Não é tão comum ainda, né? Sim, espero que não seja, né? Mas, também, Adriano, mas olha, a gente está observando. Né? Eu até disse no editorial, crianças de 9 a 13 anos, 33,3% já são obesas. Uhum. É muita coisa, né? É muita coisa. E o curioso, Regina, é que até nas regiões mais pobres do Brasil, a obesidade ganha da desnutrição. Né? A obesidade é mais comum. Né? Hoje realmente a coisa complicou. Síndrome metabólica, né? O que é a síndrome metabólica? E se nós temos síndrome metabólica na criança, quando eu falo criança, a gente fala criança e adolescente também. Tá. A síndrome metabólica é uma síndrome, quer dizer, um conjunto de coisas que vão levar ao aumento da mortalidade cardiovascular. O que seria isso? Uma cintura abdominal acima dos padrões, né? Com insulina alta, com lípides alterado, com pressão arterial alterada, às vezes com diabetes. Eu não preciso ter diabetes para ter a síndrome metabólica. E isso tudo em conjunto leva a uma arteriosclerose, quer dizer, placa de gordura nas artérias, e gera futuramente o derrame e o infarto, que são as complicações mais temidas dessa síndrome metabólica. A gente vê muito também distúrbios ortopédicos, né? Sim, o que a gente tem começado a ver é muita artrose de joelho, né? Exato. É muito frequente pelo peso. Exato. Né? O peso... Coluna também, né, Adriano? Coluna também. Né? Mas o joelho me chama muita atenção, que eu vejo muita queixa de artrose de joelho. Porque é um peso acima do que é considerado normal, então é complicado, né? Agora, falando um pouquinho do adulto, do adulto obeso, existe um medicamento, algum medicamento, eu ouvi falar alguma coisa nesse sentido, que eu não sei se é a insulina que se usa um tempo para diminuir a obesidade? Não, na verdade... É um medicamento que se faz abdominal. Sim. Como insulina. Sim. Na verdade, a concepção pública é que se é alguma coisa injetável no abdômen, é insulina. Não, são os chamados análogos GLP. O que são isso? São substâncias, são hormônios produzidos pelas células intestinais que avisam o cérebro que o tubo digestivo está cheio. Então, diminui o apetite dessa pessoa. É um neurotransmissor, vamos dizer novo assim. Esse medicamento? Relativamente novo? Relativamente novo. Né? GLP. Sim, GLP-1, né? GLP-1. Então tem vários nomes, substâncias baseadas no GLP-1 com nomes comerciais variados. Entendi. Né? Que não, acho que não tem razão de comentar aqui. Né? Não, nem estamos ganhando para isso, né? Nós somos éticos. Sim. Então, aí faz como a insulina. Sim, tem dessa família. Tem drogas de uso semanal, quer dizer, uma aplicação por semana, e drogas de uso diário. Entendi. Tá? Entendi. E isso não pode ser usado no adolescente? Não, por enquanto não tem liberação para isso, exatamente. Você não tem estudos para isso. Mas deve estar se estudando, né? Porque seria uma forma de, pelo menos, não digo a criança aí, mas o adolescente já poder... Eu acho que no momento é a forma mais inócua de tratamento da obesidade, né? Que tem menos efeitos e até benefícios. Os trabalhos com GLP-1 diminuíram infarto,
nos pacientes diabéticos que usaram esse tipo de droga. Então esse é um novo medicamento? Sim, novo Não, medicamento. eu estou dizendo porque esse dia num programa de TV de saúde, falando hoje, doutor, eu acabei não assistindo, né, porque não tem condição de manhã de assistir, falando sobre essa questão desse novo medicamento. Só pode ser esse, então. Provavelmente, Eu sim. não assisti, mas eu fiquei até curiosa e depois eu fiquei sabendo, falei, vou aprender junto com as pessoas. Há remédios norte-americanos que já são liberados nos Estados Unidos, provavelmente chegarão ao Brasil, medicações orais, tá? Mas também para adulto. Para adulto, e também eu acho mais agressiva do que eu falei aqui. O GLP é muito tranquilo. Muito tranquilo, tá. Nós vamos para mais um intervalinho, estamos no finalzinho do programa. Programa importante, né, gente? Eu acho que essas mensagens aqui que o doutor Adriano passou é para realmente vocês começarem a ficar atentos em relação a essa obesidade infantil aí também do adolescente. Eu volto em um minutinho, não saia daí. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Quem perdeu o programa, um programa muito importante, um programa light, gostoso, o doutor Adriano fala bem, né, e de uma forma simples para todo mundo entender. Assistam na reapresentação, então, pelo YouTube, viu, gente? Não deixe de assistir. Adriano, estamos no finalzinho aí, o que você orienta, então, as suas palavras finais aí para os pais que estão aí vendo as suas crianças, sabe, engordando, e não faz nada quando procuram a gente, já praticamente não temos muito o que fazer. Sim. De verdade. Sim, educação comportamental e educação contra o uso abusivo de celulares e outras mídias eletrônicas, que isso já tem estudos mostrando que aumenta o grau de obesidade. Então tem que ser premiação. Você brincou, fez atividade física ou brincou, você tem 2 horas de celular. Né? Não é o que a gente vê. Não, de jeito nenhum. Não, é o dia todo, né? Até tropeçam. Sim. E pela pobreza terapêutica que a gente tem, né, na obesidade da criança, a prevenção passa a ser o ponto mais importante. Não tem dúvida. A mudança, então, realmente cultural em casa, né? E importante é a questão do estímulo à atividade física. Sim. Muitas pessoas acham, né, Adriano, que mas já pode fazer atividade, já pode. Criança de 8, 9, 10 anos, já às vezes obesa mesmo. Já pode, normal. Claro. Tem tanta coisa, não precisa ser musculação. Sim. Não, e né? a dificuldade, Regina, que eu vejo hoje para uma pessoa ir para academia. Precisa de atestado e quanta coisa, né? Eu acho que pacientes de risco realmente precisam de um atestado, uma avaliação. Mas um adolescente, uma criança, a possibilidade de ter algum problema é muito pequena. Agora, é só importante, né, Adriana? Muitos meninos, principalmente meninos, aos seus 10, 11, 12 anos, já querem ficar todo, né, musculoso e tudo mais. Não é por aí, né? Não. E às vezes utilizam coisas que você sabe, exatamente, né, que realmente causam problemas muito sérios. Sim, você sabe que eu tive palavras. Eu tive um problema, uma criança, um adolescente, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, que desenvolveu uma cirrose hepática. Sim. Por questões de anabolizantes. Sim, já tive um paciente com acne grave por causa desse tipo de questão. Eu vi esse paciente com hipertensão arterial por causa de uso de anabolizantes em doses completamente irracionais, vou dizer essa palavra. Né? Tá. Então tem efeitos colaterais e efeitos colaterais sérios. E, gente, é sempre o que eu digo aqui, ó, prevenção é o melhor tratamento. Não adianta. Começou a sair do peso, começou a notar a diferença, está comendo demais, procure o profissional, né? Procure o pediatra vai dar um encaminhamento no caso da criança. Se for um caso mais complexo, a gente já tem os especialistas, nutricionistas, enfim, e tem no sistema, né? Endócrino atualmente nós estamos sem no sistema, mas normalmente tem. Mas eu acho que é importante a família ficar atenta, né, Adriano? Com certeza. Eu gostaria, Adriano, de agradecer muito sua presença, viu? Eu quero te fazer um convite aqui para daqui uns dias. A gente veio falar, que me pediram muito para falar sobre a questão do atraso de crescimento na criança, viu? É um prazer estar aqui, bom? Estou sempre à disposição. Vou trazer aqui o doutor Adriano novamente para falar da questão, porque não cresce, quer que dá hormônio, quer uma série de coisas, né, Adriano? Tá certo. Né? Eu quero agradecer muito a vocês, a audiência, o carinho com o programa Saúde em Seu Lar e convidá-los para que na próxima semana a gente possa estar aqui novamente
fazendo essa diferença na vida de todos vocês. O programa Saúde em Seu Lar com certeza está cada vez mais perto de você. Até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá!